Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas para continuarmos o estudo sobre o movimento retilíneo uniforme. Dessa vez vamos começar a falar sobre os gráficos desse movimento, ó. Tá bom? Um gráfico do MRU. Essa será a primeira aula, tá bom? Pessoal, em física existem muitos fenômenos que nós precisamos trabalhar com gráficos. Nós nos deparamos com a necessidade de trabalharmos com gráficos e com tabelas, tá bom? Para uma melhor compreensão dos fenômenos. E essa necessidade também se faz presente no estudo dos movimentos. Tá bom? Então, dessa forma, gente, nesse vídeo nós vamos começar o estudo dos gráficos do movimento retilíneo uniforme, o MRU. Tudo bem? Existem dois gráficos do MRU que nós precisamos de estudar. O primeiro deles é o gráfico da velocidade. Vamos analisar aqui então, ó. A velocidade, gente, no MRU, ela é constante. Então nós temos que o gráfico dela é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Bem, vamos ver aqui nesse quadro. Temos aí a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Tudo bem? Unidades do FI. E aqui nós temos o gráfico da velocidade em vermelho. Tá? Está aí, a velocidade é constante. Quer dizer, o tempo passa e a velocidade continua a mesma. Ela não muda, ela não cresce nem decresce. Tá bom? Vamos ver então agora o gráfico do ou posições. Tudo bem? Gente, a função horária dos espaços no MRU, ela é dada por isso aqui, F igual a F0 mais VT. Tá bom? Onde S é a variável dependente e T é a variável independente. A velocidade é constante e o F0 também. Tudo bem? E essa função aqui, então, é uma função do primeiro grau. E o seu gráfico é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Vamos notar aqui. Temos aqui os eixos coordenados, F em metros e tempo em segundos. F0 no instante igual a zero, né? E temos aqui o gráfico dos espaços, tá? Crescendo, quer dizer, conforme o tempo passa, as posições no gráfico elas aumentam, a posição na trajetória, né? Estava, por exemplo, no instante 0 estava na posição 10, no instante 1 está na posição 20, no instante 2 na posição 30, sempre aumenta. Então nós temos uma velocidade maior do que zero, tudo bem? Com isso nós temos um movimento progressivo, tudo bem? Gráfico. Vamos analisar aqui o outro gráfico dos espaços. Novamente aí os eixos coordenados, F em metros, tempo em segundos. Pode ser F em quilômetros, tempo em horas também, sem problema, pessoal. F em centímetros, tempo em segundo. Eu apenas estou trabalhando com unidades do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Note agora que o S0, a posição inicial, ela está um pouquinho acima. E a velocidade, aqui é o gráfico dos espaços, está decrescendo. Quer dizer, conforme o tempo passa, ela recua posições na trajetória. Estava no espaço 100 metros, passou um pouquinho de tempo, foi para o 90, passou um pouquinho mais, foi para o 80 e assim sucessivamente. Com isso nós temos uma velocidade negativa. Então esse movimento é um movimento retrógrado. Tudo bem, galera? É isso. No próximo quadro aqui, vamos explorar as propriedades desses gráficos, tá bom? Então tá aqui as propriedades dos gráficos do MRU. Vamos primeiro ver a propriedade do gráfico da velocidade, pessoal. Então novamente nós temos aí os eixos coordenados, tá bom?
velocidade em metros por segundo e tempo em segundo, e temos aqui o gráfico da velocidade, que é constante, né? Então aqui V. Vamos imaginar então que nós temos dois intervalos de tempo, dois instantes, T1 e T2. Tá bom? Note o retângulo aparecendo. Gente, entre os instantes T1 e T2, a área desse retângulo indica o deslocamento ΔF que o móvel percorreu. Tá bom? Então nós temos aqui o ΔT, T2 menos T1, e note aqui, ó, do zero até o V nós temos a velocidade, né? Note então que a velocidade é ΔF sobre ΔT, tá bom? Então ΔF o que é? É V vezes T. Olha só, pessoal, a área aqui de um retângulo é base vezes a altura, ou altura vezes a base. Nós temos aqui então a altura V vezes o ΔT, nós temos o ΔF nesse gráfico aí, tá bom? Para nós fixarmos um pouquinho melhor o conhecimento, vamos ver um exemplozinho aí. Uma pequena esfera, pessoal, ela está se deslocando com velocidade constante de 4 metros por segundo em uma trajetória retilínea. O problema aí pergunta qual o deslocamento dessa esfera entre os instantes 4 e 10 segundos. Vamos notar aqui no quadro negro o gráfico tá aqui dessa esfera. V em metros por segundo e T em segundos. E aqui a velocidade, que é constante e igual a 4 metros por segundo. Instante 4 e um instante 10. Note o retângulo aqui aparecendo em vermelho, tá bom? Nós temos o nosso ΔT, que é 10 menos 4, que é igual a 6 segundos. E aqui nós temos a velocidade, que é 4 metros por segundo, tá bom? Note que o ΔF, então, é base vezes altura, ou altura vezes a base. Tudo bem? Tanto faz. O ΔF fica, então, aí 4 vezes 6, né? Altura vezes a base. E nossa ΔF entre o instante 4 e 10 segundos é 24 metros. Note que a velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundo. Os deslocamentos saem em metros, tá bom? Quer dizer, entre o instante 4 e o instante 10 segundos, a nossa esferinha aí, ela andou 24 metros. Bom, galerinha, se não estiverem entendendo, pessoal, comentem aí na área de comentários, tá bom? Deem sugestões para que eu possa produzir conteúdos aqui para o canal. Eu vou tentar ler todos, tá bom? Vamos aqui então à próxima propriedade do gráfico, aí que é agora a propriedade do gráfico das posições, né, do MRU. Então nós temos aí de novo, né, posições em metros e tempo em segundos, e nosso gráfico aí da velocidade crescente, tá bom? Aliás, o gráfico das posições, desculpa. F0. Vamos imaginar aqui novamente dois instantes. Um instante T0 e um instante inicial e um instante final. No instante T0, o nosso móvel estava na posição S1. Tá bom? Desculpem. E no instante T, o nosso móvel passou para a posição S2. Note esse triângulo retângulo aparecendo aqui, pessoal. Triângulo retângulo em azul, tá bom? O que significa esse cateto aqui desse triângulo? Esse triângulo é retângulo, aqui tem um ângulo de 90 graus. Esse cateto significa o ΔF, F2 menos F1. Ele começou aqui, ó,
entre os instantes T0 e T, tá? Ele estava em F1, foi para F2. Qual é o deslocamento? F2 menos F1. Notem aqui agora que está aparecendo um ângulo aqui θ. E nosso ΔT entre T0 e T é T menos T0. Tudo bem? A tangente desse ângulo, em um triângulo retângulo, vocês já devem ter visto em matemática, que a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é o nosso ΔF, sobre o cateto adjacente, que é o nosso ΔT. Coca, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Isso é ΔF sobre ΔT. Tá bom? Isso é a nossa velocidade, pessoal. Então a velocidade nesse gráfico dos espaços do MRU, ele nos indica o que? A velocidade é calculada como sendo a tangente do ângulo θ. Tá bom? Para entendermos um pouquinho melhor isso, vermos isso na prática, vamos a mais um exemplo. E o exemplo diz que o gráfico mostra as posições de um móvel, tá, em função do tempo. Ele quer que nós calculemos a velocidade desse móvel. Vamos ver aqui. Temos aí os nossos eixos coordenados, f em metros, e tempo em segundos. No instante t igual a 0, pessoal, o nosso móvel estava na posição 20 metros. Passou o tempo, ele aumentou a posição na trajetória, e no instante 3 segundos, ele estava na posição 80 metros, tá bom? Qual a velocidade desse móvel? A evolução está aqui. Vamos notar o triângulo retângulo aparecendo aí no gráfico acima. Está aí. Então, notem que o deslocamento aqui, ó, de 20 até 80, nós temos um de 20, 80 menos 20. E o ΔT de 0 é 3. 3 menos 0. Nós temos o nosso ângulo aí. E vamos adotar essa propriedade aqui do gráfico das posições, tá? Para nós calcularmos a velocidade desse móvel aí, que vai ficar aqui ao lado do gráfico. Tá bom? Então a velocidade é igual a tangente desse ângulo θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós temos aí, velocidade é coca, velocidade ΔF sobre ΔT. Qual é o ΔF? 80 menos 20. O ΔT é 3 menos 0. A velocidade 60 sobre 3. Portanto, a velocidade 20 metros por segundo. Posições em metros, tempo e segundo, velocidade sai em metros por segundo. Tá bom, pessoal? Antes de terminar a aula, gente, eu vou pedir só algumas coisinhas para vocês. Basicamente é 3, tá bom? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Para vocês acionarem aí o sininho para receberem todas as notificações quando eu colocar conteúdo novo no canal, e para vocês darem seu like, tá? Se possível, comentem aí também na área de comentários e compartilhem esse conteúdo para seus amigos e suas amigas. Esses passos, gente, me ajudam muito, me incentivam a criar novos conteúdos aqui para o canal, tá bom? E faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, que o conteúdo é relevante e propague, entregue esse conteúdo para outros usuários da plataforma que ainda não estejam inscritos no canal, tá bom? Eu posso contar com vocês, galerinha? Eu sei que eu posso. Então, ó, um like grandão desde já para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima aula, galerinha. Valeu! Até mais!